Um piuizeiro que já assistiu todos os vídeos e fala, por favor, posta mais. Cara, a gente não vai postar mais vídeo, mas a gente vai te oferecer o PeeWeeCast. Me dê, papai! O podcast do canal Piuí, que veja só, é o podcast de cinema mais ouvido do Brasil, cara. E agora um podcast exclusivo do Spotify. Lá, eu e o Miguel convidamos várias outras pessoas, vários outros youtubers que você conhece, nossos amigos pessoais, e a gente troca ideias sobre vários assuntos. Então, por exemplo, a gente assistiu Esquadrão Suicida, só que fez um vídeo curtinho. O que a gente faz? Vai lá no podcast e fala muito mais sobre isso, coloca mais detalhes, mais informações, uma conversa sem os limites do YouTube. Nice! Então lá rola de tudo, rola loucuragem. Ninguém é de ninguém. Dedo no olho e gritaria. Eu não vou falar dedo no c também, né? Porque o YouTube não deixa. Se fosse no Spotify, eu ia poder falar dedo no c, mas aqui eu não posso. É verdade. Que pena. Então, ó, assim que acabar esse vídeo, já vai aqui na descrição, acesse o link que te leva até o PeeWeeCast e aproveite, pois toda semana temos um episódio novo. Vem pro PeeWeeCast você também! Vem! Dessa vez ficou bom. Ô! O nome dele é O Medo da Verdade. esse aí mesmo, que é o Gone Baby Gone, né? Mas nesse caso, a própria história da Madeleine McCann, ela é muito maior do que o filme, né? Ela ficou muito mais famosa. Claro, sim, sim. Não, esse filme é super desconhecido às vezes, né? Dependendo. A pessoa nem conhece e tal, mas a da Madeleine é aquela... O problema é... Quer dizer, o problema é a menina ter sumido, né? É. Mas a questão é que é uma história que ela nunca se encerrou, né? Ela tá até hoje tendo notícia, então... Tipo, fica um negócio muito grande, fica um caso lendário, assim, né? Quem de resolver provavelmente vai se tornar muito famoso, assim, porque lida muito com muitas ansiedades, né? O tipo de coisa que eu lembro quando criança de estar vendo isso no Fantástico e até hoje é o tipo de coisa que tá na mídia, né? Então... E até hoje, literalmente, né, cara? Dia 9, a gente tá agora no mês de outubro, dia 21, gravando esse podcast. No dia 9 saiu uma notícia de um promotor falando que tem convicção que ela morreu, né? Só que o cara não tem provas da parada ainda. Então, tipo, até tem notas, o pessoal atualiza a notícia, mas realmente ninguém sabe porra nenhuma. Sim, né? sim, sim. Andrei, conta aí como é que é o caso da Madeleine lá do início, pra quem tá meio perdido e talvez não sabe. O caso da Madeleine, assim, eu vou lembrar um pouco de cabeça porque a gente gravou lá no Mundo Freak Confidencial um tema... Olha o texto aí pra você, André, no geral. Ô, louco, que isso, cara? Que isso, bicho, maluco. Olha aí, rapaz. Olha, os caras invadiram aqui, né? Vou ter que aumentar o passe aqui do menino, rapaz, senão eu vou ser roubado. O jogador caro, né? Pelo menos o jabazinho vale, né? Tipo, a gente gravou no último período aí um episódio sobre a Madeleine, que foi esse ano ainda, né? Mas o caso é que no dia 28 de abril de 2007, você tem essa família McCann, que é da Inglaterra, e tava em férias em Portugal, né? Meio que numa colônia de férias, mas era um lugarzinho ali de praia, né? Meio aberto, mas era um local meio hotel, e que em dado momento eles vão jantar, né? É um local cheio de turistas, né? Mas também tem alguns moradores da região, e eles deixam a porta aberta com as crianças dormindo, né? Eles até fazem um pacto tipo, não, de 10 em 10 minutinhos alguém do nosso grupo vai lá pra checar se tá tudo bem e tal. E numa dessas, quando a pessoa chega, acho que não tem mais a criança, né? A porta tá meio entreaberta, a janela tá aberta, e aí você tem um caos acontecendo ali em Portugal. Principalmente tem uma questão de erros, principalmente por parte das autoridades locais, né? Você tem também uma série de problemas burocráticos, né? Porque é um caso internacional, né? Porque a gente tá lidando com uma família inglesa em Portugal. Então, tipo assim, o caso é de quem, né? Então, depois de alguns dias sem a polícia portuguesa, eles chamam lá de polícia judiciária, sem muitas evidências, né? O planos, aí entra a polícia inglesa, né? No caso, e toma aquelas proporções e tal. Mas ele foi um caso muito que marcou pelo impacto dele na mídia, assim, porque infelizmente, né, desaparecimento de crianças é algo muito comum, né, aconteceu, tem um grande podcast brasileiro lá, o Projeto Humanos, que fala sobre o do caso Evandro, né, enfim, isso é muito comum, só que a mídia deu uma proporção muito grande, assim, né, e acabou se tornando também quase uma desses, inclusive é até estranho não ter saído um filme mais famoso com relação a isso, porque o caso em si, tem tanta coisa na mídia, tem tantos depoimentos, tem tanta coisa, tem tanta informação, que ele é em si
praticamente já toda uma história montada em que a gente não sabe até dado momento o que aconteceu com essa menina, né? Muito provavelmente ela morreu, né? Ela foi morta, sequestrada e morta de alguma maneira. Os pais ainda tentam de alguma maneira teorizar que ela pode estar viva em algum lugar, resgatar, ou pelo menos para dar um fim nessa história, mas ele foi um caso que ele atravessou gerações por causa desse acompanhamento da mídia, né? Que é, de certa maneira, algumas pessoas podem achar que ajuda, outras pessoas falam que mais atrapalha do que qualquer outra coisa, né? Tem a questão meio moralista da coisa toda, muito o julgamento que recaiu pra mãe, né, da garota, né? Então é um caso que ele se estende não apenas pro crime, mas por toda essa comoção mundial que teve em torno dele, né? Mas tem também o promotor e o cara lá que fez a investigação em Portugal, que cada 6 meses eles aparecem pra dar notícia que estão quase pegando o cara. É o Manuel, né? Nossa, esse cara vive aparecendo pra dizer que estão quase pegando o suspeito. E nunca pega, cara. É um cara que adora um holofote e eu acho que ele fica dando essa sobrevida ao caso também. Pois é, né? Porque a gente falou que teve notícia recente, mas bobear é só isso aí, né? Porque o cara chegar pra mim e falar, olha, eu tenho convicção. Eu não tenho prova nenhuma do que eu tô falando, entendeu? Mas eu tenho muita convicção. É uma prova meio que cabal que ele só tá falando por falar, né? Faz uns 3, 4 anos que ele fala isso já, cara. Ninguém aguenta mais. Amanhã vai sair ele falando assim, cara, agora é sério. Agora quase certeza, tá? É que esses casos que envolvem o desaparecimento de pessoas, eu imagino que pros familiares, cara, deve ser uma merda absurda, entendeu? É melhor tu ter a comprovação da morte do que tu ter uma pontinha de esperança, ou pelo menos uma pontinha de preocupação até do que aconteceu com essa pessoa, né? Porque se ela não está morta, onde ela está? Eu acho que isso não te gera só essa dúvida, mas também te gera uma preocupação, né? Porque, caralho, quem é que pegou? Pra onde levou? O que tá acontecendo, né? Tem outro caso que é muito menos badalado, porque ele é brasileiro, mas ele é muito famoso também, que é o desaparecimento da irmã do Vitor Belfort. Vocês estão ligados nisso? Caraca, não sabia disso, cara. Também não sabia, não. De cabeça agora acho que eu tô lembrando um pouquinho, mas é um caso antigo, né? Não é, acho que é da década de 90 isso aí, não é não? Cara, eu acho que é da década de 90, acho que é bem do início de quando ele tava lutando e tal, e a irmã dele, Priscila Belfort, desapareceu. Isso deve fazer, assim, pelo menos uns 15 anos, tá, gente? E nunca se teve o paradeiro dessa mulher. O Vitor Belfort, né, ele conseguiu uma carreira de muito sucesso em algum período da vida dele, ele foi o principal lutador do Brasil, e ele tinha muitos holofotes, e ele já comemorou muitas lutas comentando sobre a irmã, buscando a irmã, pedindo informações sobre o paradeiro dela, e cara, até onde eu sei, até hoje não tem absolutamente nada sobre o desaparecimento da irmã dele, né? E o cara passou a vida inteira nessa busca, entendeu? É aquela parada que falam, né? Que tu não consegue viver o luto, tu não consegue saber que a pessoa de fato morreu, então meio que no subconsciente é aquele bagulho que o Léo tava falando, né? Ainda fica aquela pontinha de esperança, achando que um dia tu vai ver a pessoa e tal, que ela sobreviveu de alguma maneira. Então deve ser foda, imagina pra um cara, tipo assim, convive com a pessoa, ela desaparece, ele realmente vai querer buscar até ele morrer também, né? Vocês me lembraram de um filme agora, que talvez seja o meu filme favorito, assim, do último ano que saiu, e é um filme que ninguém tá falando sobre ele. Ele chama Censor, é um filme em inglês, que ele se passa na década de 80, quando tá rolando uma censura muito forte na Inglaterra com filmes de horror, especialmente filmes gore, que tem muita cena explícita de sangue, de violência e tal. E o filme, a pegada dele é muito legal, porque a protagonista, ela é a pessoa que faz a censura. Ela é responsável por assistir os filmes de terror e censurá-los. E recomendar cortes, recomendar esse tipo de coisa. E a irmã dela desapareceu quando ela era muito nova. E ela tem essa parada de ficar buscando atrizes que se parecem com a irmã dela nos filmes de horror que ela tá assistindo. Aos poucos, o filme vai misturando o que é a história de desaparecimento da irmã dela com o que é as histórias dos filmes que ela tá assistindo. Até que chega um momento que ela tá fazendo parte da produção de um filme de horror que é sobre o desaparecimento da irmã dela e ela não consegue distinguir mais o que é ficção e o que é o caso de realidade. E você, como telespectador, também já não consegue mais distinguir uma coisa da outra. Caralho! Essa escala, cara, é assim, sensacional. Um dos melhores filmes de horror, não é de horror, é mais thrillerzão, assim, que eu já vi. O meu filme favorito do último ano, com certeza, e não tem ninguém falando desse filme. Ele merece muito mais atenção do que ele tá ganhando. Chama Censor, muito bom. Não conheço, mas eu tô procurando aqui no MDB de 2021, né? Falou, isso, né? Isso. E pra quem quer procurar, é Censor com um C, tá, gente? C é tipo de censura mesmo. Boa, Léo. Ajudou o pessoal aí. Ah, cara.